Como analisar ações de bancos? Pois é, galera, os bancos eles têm uma análise um pouquinho diferente na hora que você for escolher para colocar na sua carteira. Por quê? As ações convencionais normalmente são empresas que fazem empréstimos ou financiamentos para comprar os produtos que elas precisam para operar. Os bancos são um pouquinho diferentes. Os bancos eles concedem as dívidas, então a análise é um pouquinho diferente, né? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso aqui, justamente na plataforma do Trademap, né? Vocês podem inclusive baixar o Trademap aqui, vou deixar o link para vocês baixarem, show? Mas vamos lá, o que muda aqui na análise de um banco? Como a gente sabe, as empresas, a gente sempre tem que olhar o nível de alavancagem dessa empresa, olhar se ela está devendo muito, se ela gera receita, se ela tem resultado operacional para pagar aquelas dívidas e quanto tempo ela pode levar para pagar aquelas dívidas. No caso do banco é um pouquinho diferente, a gente tem que analisar quanto que estão devendo para o banco e se com os lucros que ela tem, ela vai conseguir se sustentar normalmente. Então, se você não assistiu o vídeo sobre análise de ações, eu vou deixar um card aqui em cima. Se você está no Instagram, se está no meu perfil, aí em algum lugar tem o vídeo também. Mas vamos lá. Aqui a gente está com o Itaú Unibanco, né? O famoso Banco Itaú, um dos melhores bancos do mundo, né? Inclusive. E aqui a gente tem o seguinte, ó. Vamos clicar aqui em ver mais. E como eu já fiz no vídeo anterior, vou dar só um briefing rápido aqui. A gente olhou receita líquida, a gente quer receita líquida estável ou crescente. A gente já olhou lucro líquido, que a gente quer estável ou crescente também. E a gente olhou ROI e margem líquida, que a gente quer pelo menos 15%, né? Então, show de bola, aqui temos a margem, temos o ROI, estáveis e crescentes. Só que quando chega na dívida, muda um pouquinho a análise que a gente vai fazer. A gente não tem aquele indicador de dívida líquida sobre EBITDA, justamente porque os bancos funcionam de forma diferente. A gente tem dois indicadores aqui, que é o PDD sobre o lucro e o índice de Basileia, para a gente analisar como que esse banco está com relação às dívidas que ele tem. Afinal, ele concede empréstimos, então a gente tem que saber se aquelas pessoas que tomaram empréstimo vão conseguir pagar o banco. Então, justamente aqui nesses dois indicadores a gente consegue ter esse parâmetro aqui. Bom, vamos lá. Como que a gente analisa o PDD lucro e o índice de Basileia? Vamos começar pelo PDD lucro. O que é PDD primeiramente? Provisão para devedores duvidosos. Ou seja, o banco ele já sabe que ele vai tomar calote de alguém, né? Afinal, quem que não tem um amigo aí que deixa um boleto atrasar, que não paga a fatura, fica devendo cartão, né? Então, o banco ele sabe que ele vai tomar algum tipo de calote. E com base em todos os clientes dele, com base nas estatísticas e tudo mais, ele consegue chegar num valor médio estatístico de quanto que vão estar devendo para ele, né? Que é justamente o PDD. O PDD ele pega justamente essa provisão de devedores duvidosos dividido pelo lucro que a empresa tem. Então, quanto maior o lucro, teoricamente mais dinheiro ela tem para lidar com esses inadimplentes que não vão pagar. Então, quanto menor esse número, é melhor. Por quê? Porque basicamente a gente vai ter mais lucro e menos dívida, né? Então, isso indica que o banco está saudável. Quanto menor, melhor. Como que a gente faz para ter um parâmetro disso? A gente tem que comparar com outros bancos. Então eu peguei aqui justamente o Banco Santander, para a gente olhar também aqui para a gente olhar os últimos 5 anos, então vamos colocar aqui dos últimos 5 anos, e peguei também o Banco Bradesco, para a gente dar uma olhadinha aqui, vamos colocar a análise anual dos últimos 5 anos também, para a gente ter um parâmetro legal. Vamos olhar aqui como é que tá. Então vamos lá, PDD sobre o lucro do Banco Santander. Ó, tá bem mais alto do que o do Banco Itaú, tá? Tá bem mais alto que o Banco Itaú. E o Bradesco também tá mais alto do que o do Banco Itaú. Então, Banco Itaú ganhou, tá? Aqui a gente sempre tem que fazer uma análise comparativa pra gente ver como que tá, qual banco tá melhor, qual banco tem menos dívida com relação à provisão de devedores, né? Então, quanto menor, melhor. Se for zero, melhor ainda, ó. Então, olha lá, o Banco Itaú sempre decrescente aqui, quanto menor, melhor. E os outros bancos não tão ruins, mas poderia estar melhor também, né? Então aqui Banco Itaú ganhou disparado. E o índice de Basileia, Lucas, o que é o índice de Basileia? Inclusive esse índice de Basileia, ele foi criado, ele já tem 3 níveis, teve a primeira versão, a segunda versão e a terceira versão. Esse Basileia, ele basicamente vai mostrar quanto dinheiro o banco tem de patrimônio dele e quanto dinheiro está emprestado na praça para todo mundo. O banco ele tem o capital próprio dele, o dinheiro próprio dele e o dinheiro de terceiros que está dentro dele, né? Por exemplo, eu tenho dinheiro em banco, você também provavelmente tem dinheiro em banco. E esse índice ele mede quanto dinheiro o banco tem dividido por quanto dinheiro as pessoas têm nele. O que acontece? Isso aconteceu inclusive na crise de 2008. Muitos bancos americanos quebraram por conta disso, porque o banco ele tinha muito dinheiro de pessoas dentro dele, só que na prática esse dinheiro estava emprestado, ele não tinha dinheiro em caixa com capital próprio para lidar com os saques de todo mundo, e aí o banco quebra, né? O banco quebra. Então esse índice aqui,
quanto maior, melhor. Por quê? Se o banco tem muito dinheiro para lidar com todo mundo que tem dinheiro lá dentro, ele vai conseguir lidar com todos os saques. Então, quanto maior, melhor esse índice aqui, ó. Ele é em porcentagem, tá? E o Banco Central brasileiro, ele define o mínimo de 8%. Então, se o banco tiver menos que 8%, já praticamente está quebrando, né? Então, o mínimo de 8%, tem, se eu não me engano, até novas leis que instituem 9,5%, se eu não me engano, tá? Mas, por lei, 8%. Então, a gente vê aqui, ó, o índice de Basileia, quanto maior, melhor. E a gente tem 17, 19, 18, 18, 15, tá? Isso aqui no Banco Itaú. Se a gente olhar o Banco Santander, provavelmente bugou, nem tá mostrando aqui. E a gente tem o Banco Bradesco, ó. 16, 15, 17, 17, 16. Tá praticamente muito próximo do Banco Itaú. Então, assim, estão com o dobro da margem do que precisa, né? Porque a margem, de acordo com o Banco Central, é 8%. E eles estão com 17, 19, 16 agora. Então, eles têm uma margem boa sobrando. Então, assim, não tem risco aparente aqui de nenhum desses bancos quebrarem. Então, essas são as duas análises que são adicionadas aqui no banco. Justamente você olhar o PDD sobre o lucro, quanto menor, melhor. E você olhar o índice Basileia, que é quanto maior, melhor, tá? Porque ele vai ter mais dinheiro ali com o capital próprio dele para lidar com o dinheiro de todo mundo que está ali precisando, às vezes, sacar dinheiro, tá? Então é isso, essa análise de bancos. Se você gostou, manda para aquele seu amigo que não sabe analisar. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço e bora ficar milionário.